Bom dia, meninos. Professor Cristiano. Vamos dar sequência ao conteúdo trabalhado semana passada, caracterizado como pós-modernidade. É um tema muito interessante porque ele está diretamente ligado à questão de como que esse homem se vê em diversos momentos da história, como que ele se identifica com determinadas características culturais e no decorrer dos séculos há uma percepção nítida de que esse homem ele vai perdendo as suas referências. Essa é uma das principais características da pós-modernidade, né? É um homem sem referências. E como que a gente pode mensurar isso? Como que a gente pode comparar isso? Primeiro, quando a gente busca, né, os momentos em que esse homem se reafirma na sociedade como alguém, nós podemos voltar aqui ao período caracterizado como teocentrismo, que é o período da Idade Média, que vai de 476 até 1453, né, da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, que é a chamada tomada de Constantinopla pelos turcos. Esse período é chamado período que compreende entre a Alta e a Baixa Idade Média. É importante a gente entender esse período, que foi o período onde o homem se aproxima da fé e ali ele se vê culturalmente acolhido, aquecido pelo teocentrismo, né? Tanto que todas as obras de artes que eram feitas naquele momento eram obras de artes voltadas para as questões sacras, ou seja, havia ali uma aproximação, né, uma intensa valorização da fé em detrimento da razão. Obviamente, a crise da Baixa Idade Média, que se configura com peste negra, guerra e fome, impulsiona esse homem da Idade Antiga, ou seja, desculpe, da Idade Média, para um processo de ruptura com o Estado caracterizado pelo Estado teocêntrico, né? É um Estado agora que vai valorizar muito mais a razão, né, do que a fé. Ou seja, que Estado seria esse? Um Estado caracterizado como um Estado racional, moderno, onde a burguesia vai promover ali um salto muito grande no poder político e econômico. Ali, que é o homem do iluminismo, esse homem que vai romper com o teocentrismo, esse homem das chamadas revoluções burguesas, Revolução Gloriosa, Puritana, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. Então, nós vamos perceber ali, né, o homem racional, o homem do iluminismo, o homem que tinha sua crença na razão, no progresso, na liberdade e na paz. Esse momento da Idade Moderna, do homem moderno, que vai ali de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa, esse homem ele tinha na razão, né, o seu baluarte, ou seja, a sua referência. Porém, a crise de 29 vai pôr em xeque ali a eficiência do capitalismo liberal e todas as guerras, né, fome e violência proposta pela modernidade, por esse progresso, entre aspas, proposto pelo homem do iluminismo, vai fazer com que a gente passe para uma sociedade pós-industrial, uma sociedade que, no período contemporâneo, né, que a idade contemporânea vai da Revolução Francesa até os nossos dias, mas entre a Revolução Francesa e os nossos dias, esse homem da razão que estava acreditando não mais, né, nos conceitos teológicos de Deus, mas que estava acreditando no progresso, na ciência, na liberdade e na paz, se viu diante da Primeira Guerra e da Segunda Guerra e o surgimento de regimes totalitários, como foi o regime nazifascista na Europa entre 1914 e 1939, onde nós temos ali regimes que atentam contra a dignidade humana, que foi o caso do nazifascismo. Esse homem da pós-moderno, esse homem que já não se ancora mais nas questões da fé e muito menos a razão resolver os seus problemas, ele é o homem que fica nas suas experiências irracionais, ele fica numa transcendência entre a razão e a fé. Esse homem culturalmente foi bombardeado pelos novos veículos de comunicação. Esses novos veículos de comunicação proporcionados pela globalização, que vai fazer com que ele fique cada vez menos próximo das questões conservadoras. Esse homem que vive mutando nas suas ideias, nos seus conceitos e nas suas ações. Ou seja, a pós-modernidade, ela traz características ao homem pós-moderno que difere e muito desse homem moderno. Jean-François Lyotard nos mostra quais são as características desse homem da pós-modernidade. Olha só. Primeiro, o estado da condição sócio, né, cultural e estética dominante no capitalismo após o colapso do século XX, com a dissolução da referência à razão como garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas totalizantes.
Ou seja, a razão, ela não resolveu, assim como a fé, o problema desse homem. O problema dos conflitos, o problema da exploração, o problema da fome, das guerras, certo? Olha as características desse homem pós-moderno. O homem do século XXI não acredita mais que o avanço da razão lhe irá trazer a felicidade. Não existe mais projeto de felicidade. Felicidade é apenas momentânea. Mundo efêmero, ou seja, pouco duradouro as questões culturais. Sociedade do mercado, do consumo e do espetáculo, né? A sociedade do espetáculo tão retratada em Guy Debord, né? E é justamente o título, A Sociedade do Espetáculo. Pós-modernismo e as mídias e o imediatismo. O que significa esse imediatismo? O que esse pós-modernismo, traduzido nessas novas mídias, trouxe para a sociedade? A fragmentação das suas referências, a fragmentação dos seus conceitos. Olha o que diz aqui, ó. A noção de pós-modernidade está completamente associada à comunicação, né? Transmissão de informação, dinamismo, pluralidade cultural. Olha essa palavra aqui, ó, pluralidade cultural. A pluralidade cultural, ela vem com esse dinamismo na comunicação advindo da internet, o processo da globalização com a queda do Muro de Berlim, né? Em 1989, nós temos ali um mundo que estava se curvando a um sistema capitalista que traz consigo uma ideia de imediatismo. As coisas elas não são construídas de forma gradativa, paulatina e concreta. Elas são imediatas, assim como tudo passa a ser volátil. As relações, né, onde num simples clique do computador você desfaz uma amizade. As relações culturais, sobretudo, elas também vão se fragmentando e associando novos elementos culturais diante dessa aldeia global. Né? A pluralidade de ideias nunca foi tão significativa como nesse mundo pós-moderno. Né? Olha o que o McLuhan fala. Ó, os meios de comunicação iriam aos poucos se tornar parte integrante de um sistema, uma rede invisível, estendida pelo planeta da chamada aldeia global. Ou seja, o que a pós-graduação trouxe ao homem? Uma profusão de significados para a vida. Abriu um leque de possibilidades no que diz respeito aos elementos culturais, fragilizando aquele conservadorismo e as culturas tradicionais que nós tínhamos anterior a todo esse processo de comunicação global. Ou seja, esse momento pós-moderno, ele é um momento que dá voz a todos, né? E essa pluralidade de discurso, muitas vezes não nos traz ali a capacidade, né, de escolha, de escolhas concretas. Né? A pós-modernidade ela é essa questão da transcendência do homem entre a razão e a fé, da pluralidade de culturas, e esse homem que se encontra perdido, né, nesse turbilhão de informações. Isso é a pós-modernidade.